Tem até a pergunta do Antônio aqui sobre o RLS, eu vou falar sobre ela agora. Então eu vou pegar um relatório aqui que tem RLS, que é esse teste RLS aqui. A gente tem um botão de segurança, que é até o mesmo nome que a Microsoft chama, né, no Power BI. Você vai clicar nesse botão de segurança aqui, ele vai listar para você quais são as roles que esse relatório possui. E aí você pode dar acesso tanto para usuário quanto para grupo, de quem que vai por qual usuário ou grupo que vai estar sendo filtrado, né, por essas determinadas roles. Então aqui, por exemplo, eu tenho o ALS, região e RLS dinâmico. Então aqui eu não tenho nenhum usuário nem grupo com permissão em nenhuma dessas roles aqui. Eu posso, por exemplo, quero dar acesso para o Dirceu e ele quero que ele aplique essa role RLS dinâmico para ele. Eu clico aqui, vou selecionar o Dirceu nessa tabela aqui, né? Lembrando que eu também posso filtrar, então eu posso simplesmente vir aqui, botar Dirceu e aplico o filtro para esse usuário. Então aqui facilita bastante, né, para você achar quem que é a pessoa, especialmente quem tem muito usuário. Também posso dar acesso para grupo, se eu não quiser dar acesso diretamente para o usuário. Posso, por exemplo, liberar acesso para o grupo Power Tuning. Todo mundo que estiver no grupo Power Tuning, eu vou aplicar essa role chamada RLS dinâmico para esse relatório. Então clique em salvar, ele vai recarregar a página para mim e já vou visualmente, que é também uma melhoria em relação ao próprio Power BI, né? Por aqui mesmo eu já consigo saber quem são os usuários e grupos que estão sendo aplicados para essa role. No Power BI ele só mostra o número de exceções, né, de entidades que estão sendo aplicadas para você ver, você tem que clicar role por role para saber onde que essa pessoa está. Aqui não, como eu já vejo todo mundo, se eu quiser saber qual role que o Dirceu está, eu clico aqui e já acho ele facilmente para ser, o Dirceu está aplicando a role RLS dinâmico. Então essa segurança customizada, né, é igualzinho a do Power BI, com essas melhorias de interface que a gente aplicou. Tem até um helpzinho aqui para você identificar, para a gente explicar como é que funciona esse tipo de RLS, né? E a gente tem o segundo tipo de RLS, que esse aqui o Power BI não tem, que é o segurança padrão. A gente também tem um help explicando direitinho como é que funciona ele, mas basicamente como é que é a segurança padrão. Você seleciona uma role específica, por exemplo, região, e aí todos os usuários que forem acessar, independente de qual usuário ou qual grupo, ele vai aplicar essa role aqui para todo mundo. E aí dentro dessa função aqui dentro do Power BI, via DAX, você configura qual que vai ser o filtro que você vai aplicar para ele. Geralmente para esse segundo formato, você vai ter que ter uma tabela no seu modelo definindo qual usuário vai aplicar qual filtro, né? Mas com isso você já consegue utilizar uma única role RLS para poder fazer esse filtro. Aí, Rafa, se você quiser até explicar por que essa segurança padrão, apesar de ela ser um pouco mais complicada, não complicada, mas dá um pouquinho mais de trabalho para implementar, por que é melhor a gente utilizar a segurança padrão do que a customizada, que é a única que o Power BI suporta, por exemplo? Então vamos lá. Cara, o RLS, né? O próprio Power BI a gente tem como de seu. Abre lá a expansão da descrição lá de seu, ó. Né? Uhum. A gente tem essas duas funções, que são as funções username e a user principal name, que elas vão capturar o usuário que está logado, certo? Quando a gente usa essa segurança padrão, você tem a opção de ter mais mobilidade e dá para o seu modelo de dados as customizações da segurança. No lugar de eu ter 200 mil roles, eu tenho uma única role que ela se aplica ao usuário de acordo com o nível de permissionamento e as medidas que eu vou ter lá no Power BI. Lá no Power BI a gente, quando vai criar lá gerenciar regras de segurança, a gente cria uma regra de segurança específica. Geralmente eu gosto de fazer assim, e eu utilizo exatamente a username ou user principal name para filtrar essa minha tabela de usuários, e a partir disso eu tenho uma expansão do filtro, tá? E aí isso facilita o gerenciamento e tira esse gerenciamento de dentro do Power BI, onde eu precisaria ter que cada role dizer quem é a pessoa que vai ser. Eu já tenho uma tabelinha ali, subo essa tabelinha com a minha informação e pronto, já está resolvido o meu problema. Até questão de performance também, né? Porque cada role que você cria, meio que o Power BI tem que criar várias cópias para atender já aquela role. Ele cria subdatasets, né? Ele cria subdatasets para resolver as consultas, tá? Uhum. E a questão de RLS, geralmente
em performance costuma dar bastante problema, assim, Bastante, bastante. quando te dados maiores. Então, quanto menos role você tiver, melhor vai ser a performance do seu modelo, e menor também vai ser o modelo. Nada é 100%, né? Uhum. Não dá pra dizer, se isso for isso, vai ser melhor. Tudo depende, mas geralmente a gente já viu casos que não funcionou assim. Mas geralmente sim. E lembrando que a gente aqui também, nessa mesma tela, a gente suporta tanto o RLS, que é o Row Level Security, da segurança nível de linha, quanto o OLS, que é o Object Que quase Level ninguém Security, usa. que quase ninguém usa, porque na verdade ninguém conhece, ninguém nem sabe que tem isso. Que você no Power BI você consegue, por exemplo, ocultar uma coluna ou até uma tabela inteira de um usuário utilizando essa mesma regra, igualzinho a gente faz com RLS. Então, Isso é bem legal, principalmente quando você vai fazer o self-service, né? Até que o Fabrício comentou, poxa, então eu tenho dentro da plataforma o self-service? Tem, né? Inclusive com segurança. O cara, quando ele acessar ali, ele vai ver o dataset, vai ver os dados, mas, por exemplo, eu tenho lá uma coluna que é a coluna do salário, lá na minha tabela de funcionários, eu não quero que determinadas pessoas acessem essa informação. Via OLS você consegue nem mascarar o dado, ele nem vê, nem consegue visualizar que existe aquela coluna naquela tabela. Eu até fiz um teste, eu entrei no modo edição com o RLS aplicado, eu não vi o dado que eu não tinha acesso não. O RLS é a mesma coisa. Ele aplica, mesmo no modo edição e criação, ele ainda respeita o filtro do RLS, do dataset. Isso é bem maneiro.